Oi, gente! Boa noite, boa noite! Bora lá falar um pouquinho aí de poli e suor. Vocês pediram essa live. A prof está vindo aqui para falar sobre a sua experiência com o suor excessivo no poli. Então, eu tenho hiperidrose, quero falar um pouquinho sobre isso. Também ansiedade, porque influencia, sei, não é só a questão do excesso, né, da nossa atividade física ali no poli, que vai fazer a gente suar muito, mas tem a questão também do mental e do emocional. Então, é sobre isso que eu quero falar aqui um pouquinho com vocês. Vão chegando, vão dando oi pra prof. Prof, já desde, eu acho que a última live foi quando? Foi ali na nossa abertura do curso de formação, né? Então, faz tempo que eu não tô aqui com vocês. Chegam e dá oi pro prof. Amo estar ao vivo aqui com vocês. Oi, Sheila, tudo bom, amor? Vou aí visitar vocês em Timbó, então. Dar uma voltinha por aí. Chegando, espera só um pouquinho. Tenho muita coisa pra falar, então assim, eu não vou esperar muito, né? Essa live vai ficar gravada. Vai ficar gravada aqui no meu Instagram e também lá no meu canal do YouTube, que eu vou deixar salva, que fica mais fácil, né? Pra vocês poderem estar encaminhando também aí. Porque quem nunca sofreu com suor, né? Quem nunca? Encaminha pra sua Poli Friends, fala, amiga, agora a gente vai aprender como lidar com o suor durante a nossa prática, encaminha aí pra a Poli Friends, pega o aviãozinho e encaminha aí pra todo mundo vir aqui saber um pouquinho mais sobre o suor e a prática de poli. Vou sim, Sheila, vou sim. É só me convidar, gente, que eu vou. Eu adoro visitar os estúdios, treinar um pouquinho aí também, né? Então é isso aí. Gente, quem quiser fazer perguntas enquanto eu vou falando aqui, vamos ver se eu consigo atender todas as perguntas, tá? Pra vocês tirarem as dúvidas. Ai, meu Deus do céu. Olha eu metendo aqui o negócio. Só eu mesmo. Vamos lá, pra gente não demorar um pouquinho, já que, né, a prof gosta muito de falar. Então, vamos lá que é sábado, né? Meus amores, vim aqui então compartilhar a minha história, que começou há 10 anos atrás com a prática de polidense, no qual eu descobri que eu tinha hiperidrose. Sim, fui descobrindo poli a hiperidrose. E por que isso? A hiperidrose, então, é o excesso, né, de suor que a gente tem. Pode se manifestar em várias regiões do nosso corpo. Basicamente, a influência maior é nas mãos e nos pés. Não é tanto na axila, na virilha, né? Então, atrás das pernas também, atrás do joelho, tem algumas pessoas que soam bastante, até que assim, né? Bigodinho, mas não é o meu caso. O meu caso é realmente o excesso de transpiração nas mãos e nos pés, tá? E aí, no início do poli, eu não conseguia de fato fazer os movimentos, né? Porque eu ia entrar em um movimento, eu já começava a suar. E eu não conseguia permanecer nesse movimento. Isso me gerava muitas frustrações. E no início, que eu não sabia que eu tinha hiperidrose, o que eu ouvia falar? Com o tempo, a força nas suas mãos as tuas mãos vão estar sendo fortalecidas e aí você vai escorregar menos. E eu falava, nossa, mas assim, tem movimentos que eu não tenho, né? Não precisa de tanta força pra fazer, e por que eu não consigo? Eu enxugava a barra a todo momento, eu secava a minha mão a todo momento e não era possível, né, permanecer. Os produtos na época ali que a gente tinha acesso, nenhum deles funcionava. Um dos mais antigos que a gente tem aí é a questão do magnésio em pó.
Passava aquele magnésio em pó na minha mão, ela virava uma pasta, não resolvia, né? E aí, eu, diante dessa frustração, eu ficava pensando, gente, eu não vou conseguir praticar essa modalidade. Vou desistir, porque como assim? Eu preciso das minhas mãos para estar realizando os movimentos e nada, né? Escorregava, realmente, assim, gente, escorregava. Era bem frustrante, sabe, no início. Tentei, então, todos os produtos e aí eu descobri a hiperidrose, porque daí eu fui no médico e o médico falou isso pra mim. Ele falou assim, nossa, você tem hiperidrose. A hiperidrose vai fazer que você vai suar mais ainda do que qualquer pessoa ali, né, que não tenha isso. E aí, então, eu fui atrás de saber o que eu iria fazer pra poder ficar no pole, não desistir dessa prática. Diante de todo esse caminho, uma das coisas que eu precisei aprender a lidar foi também com a minha ansiedade, porque a ansiedade faz com que a gente fica suando mais. Então, uma das coisas é isso, né? A ansiedade pega ali no sistema nervoso e a gente vai suar mais do que se a gente não estivesse ansiosa. Então, nervosismo, ansiedade, medo, tudo isso vai fazer você ter um excesso de suor muito maior. Comecei a entender que eu era uma pessoa ansiosa, comecei a trabalhar com base de meditações, espiritualidade, autoconhecimento, para saber da onde vinha essa minha ansiedade, tentar controlar isso. Interessante que nessa época eu era organizadora de eventos e ali eu percebi que, de fato, nos eventos que eu organizava, eu ficava muito ansiosa. Eu ficava, tipo, um final de semana inteiro organizando um evento, eu não comia nada. Eu mal dormia de tanta ansiedade que eu tinha. Então, foi ali que eu comecei a entender realmente que eu era uma pessoa ansiosa e eu precisava controlar isso. Então, o que eu vou passar aqui pra vocês não é somente a questão da questão do suor físico, né? Pela nossa prática de uma atividade física. Mas que vocês entendam também essa correlação que tem com a ansiedade, com o medo, na verdade, com tudo ali que vocês não estão tão presentes nos movimentos ou que vocês não estão tão confortáveis nos movimentos, né? Isso vai gerar uma ansiedade. Visto isso, eu tentei usar vários produtos, por isso que eu sei quais os produtos assim que funcionou ou não funcionou pra mim. E usei todos esses aqui que eu trouxe aqui pra vocês. Tem alguns que não estão aqui, mas desde o magnésio, como eu falei, magnésio em pó, magnésio líquido, o breu, todos esses produtos aqui também. Usei também esses aqui também, ó. Esse aqui é creme de barbear, gente. E também esse daqui que é laque de cabelo, tá? Usei tudo isso. Limpava muito bem a minha barra, tudo mais. E não funcionava. Não funcionava pra mim. Aí eu descobri uma pomada, que é essa daqui, que se chama Anti-Hidral. Essa pomada aqui. Tá, então eu descobri essa pomada e foi aí que eu comecei a fazer o tratamento com essa pomada. Já oriento que quem quiser fazer o tratamento com a pomada, é fácil o acesso, né, de você adquirir uma pomada alemã, mas sempre pense na sua responsabilidade, tá? O médico, ele não indica ficar usando essa pomada sempre, mas eu faço esse uso, então eu coloco minha responsabilidade, né, sobre isso. Por quê? Porque essa pomada, ela contém também o magnésio. Ela é utilizada para alpinistas. Então, o magnésio, ele é para deixar, né, tirar a umidade das nossas mãos, tá? Então, quando a gente resseca muito... Olha só como é a minha mão. Minha mão não é bonita. Minha mão é bem feia, gente. Bem feia. Isso é uma das coisas que essa pomada faz, tá? Deixa a tua mão péssima, assim. Não fica bonita. Não é uma palma da mão bonita. Vou explicar como que eu vou usar ela, tá? Sheila, não precisa de receita. Você compra pela internet essa pomada. Eu já uso ela há mais de 2 anos que eu uso ela. Até lá, eu fiquei penando muito. Eu limpava muito a minha barra quando eu treinava, quando eu dava aula, eu limpava demais ela, ficava sempre limpando.
Porque eu descobri recentemente, 2 anos é pouco tempo, que eu tô há 10 anos no Poli, né? Então eu comecei a fazer uso dessa pomada, no qual que teve um controle da minha hiperidrose, tá bom? Então, antes de eu falar sobre todos esses produtos aqui, né, contando um pouquinho dessa minha história, para dizer para vocês não desistirem, quem tem alunas que suam demais, quem é praticante aqui e sua demais, não desiste da sua prática, não desiste. Pode ser que algum desses produtos, alguma dessas dicas não funcione para você, mas você pode encontrar outras ainda, tá? Não desiste. Eu acho que essa é a premissa que eu deixo para vocês aqui, porque eu quase desisti. E eu insisti muito, 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 para que daí eu tivesse, né, esse entendimento do que era melhor para o meu corpo. Sempre lembrando que, além de tudo isso, o melhor é controlar a sua ansiedade, que isso vai auxiliar demais no excesso do teu suor, tá? Deixa eu só tirar aqui um negócio. Sheila, já passo aqui. Tirei. Anti-hidral. Ó. Tá? Anti-hidral. Eu compro pela internet. Tem farmácias, né, que vendem, então é bem simples de comprar. Eu acho que tava 130, 140 e dura muito, assim, dura 1 ano, tá? Que eu vou mostrar pra vocês, eu vou falar pra vocês como que eu utilizo. Mas antes da gente entrar, né, nessa questão dos produtos em si, a primeira coisa que vocês têm que saber é o que é, né? O porquê que a gente fica suando muito no Poli, o que é, né, essa questão do suor e tudo mais. Bom, o suor, ele vai fazer o resfriamento do nosso corpo. E quando ele vai resfriar o nosso corpo, ele vai liberar, em sua grande maioria, além de algumas toxinas, ele libera água. E é claro que água com a barra de inox não funciona. Água com uma barra não rola. Então, uma das primeiras coisas é vocês utilizarem álcool acima de 70%. Porque quanto menor a porcentagem do álcool, mais água tem também. Então não adianta vocês ficarem limpando a barra com álcool tradicional para limpar o suor, porque o suor já contém água e aí o álcool com menor porcentagem também vai conter água, então tá entendendo que já tem que começar a pensar também na questão do álcool, qual é o tipo de álcool que você usa para você limpar a sua barra, tá? Então sempre acima de 70%, porque quando a gente está suando demais na barra, a gente vai estar liberando ali algumas toxinas também, e aí já entra na parte da alimentação. Então tudo isso influencia. Vocês entendem que as coisas assim não são tão simples? Que é só chegar, pegar um produto e vocês vão resolver a vida de vocês? Não é assim tão simples, porque vários fatores englobam para um problema que vocês têm. Então, como eu falei da questão da ansiedade, falando agora a questão da alimentação, a alimentação ela faz também com que alguns alimentos liberem mais toxinas, né? Tipo alho, cebola, essas coisas. Por isso que em algumas alimentações da indiana ela não utiliza, né, cebola, não utiliza alho dentro de algumas linhas, por causa de vários fatores. Aí um deles é essa liberação dessa toxina pelo nosso corpo através do suor. Outra questão também que influencia é o tabaco e o álcool. Então, né, eu falo isso para as minhas alunas na questão da barra giratória, que também esses fatores influenciam também na barra giratória, que é o tabaco e o álcool. Se você passou um final de semana, se foi numa festinha, você vai chegar lá na segunda para treinar, você vai estar suando mais se você beber um pouco no final de semana. Vai liberar no seu suor essas toxinas. Então, além dessa base toda, dessa influência, a gente tem que, de fato, uma atividade, a gente vai ter um excesso de esforço físico e vai fazer com que a gente vai estar suando mais ali. E tem a questão, sim, do nosso mental e emocional. Porque a primeira coisa, quando a gente pensa de fazer qualquer movimento do Poli, será que eu vou conseguir? E aí a gente já pensa no medo, que daí já vai lá no nosso sistema nervoso e vai fazer com que a gente comece a suar mais, tá? Aquela coisa de ficar suando frio. Então, controle isso. Controle o tipo de análise do movimento que você faz. Controle a ansiedade de vocês no Poli.
diante os movimentos que vocês vão executar. Eu passo lá uma respiração, já passei isso, né? A questão de você respirar antes de executar o movimento, buscar presença, passar, depois, né, que é ensinado o movimento, você repetir no seu mental primeiro o movimento, respirando, né, trazendo ali uma concentração, e você passa ele no teu mental para você ter uma identidade um pouco a mais, uma familiaridade com o movimento que vai passar pelo mental. Aí depois você vai respirar, internalizar esse movimento para daí ir lá executar. É uma questão de passos também. Quanto mais a gente pula essas etapas, mais a gente vai estar ansiosa, porque a gente não criou essa visão, né? A gente não analisou mesmo, a gente não trouxe para o nosso mental, para o nosso emocional o movimento. A gente só quer executar no físico, e a gente não simplesmente só executa no físico, a gente tem toda essa influência sim dentro dos nossos movimentos, tá? Então isso é uma das coisas também. Calma, quanto mais ansiosa para você realizar o movimento, quanto mais eu quero fazer, mas vocês vão suar, tá bom? Deixa eu ver aqui outra coisa, eu ia comentar aqui sobre isso. É basicamente isso, então, né? A questão realmente, né, do suor, essa influência que tem no nosso corpo. Uma questão aqui, então, quais os produtos que a gente pode utilizar? E enquanto professora, a gente tem um questionamento: será que eu permito que as minhas alunas usem determinados produtos? Primeiro, para elas não se viciarem nesses produtos. Outra questão na questão da barra, né? Se tem produtos, por exemplo, o Breu, que é um produto, eu acho que é um dos mais usados aí no estúdio, por uma questão de ser um produto mais barato de ser comprado, mais fácil de ser encontrado também. Porém, a questão do Breu, ele impregna na barra de uma forma que isso compromete a qualidade da barra, vai comprometer o grip da barra. Então, algumas meninas que não necessitam estar usando de produtos vai complicar para elas. Então, como a gente divide as barras no estúdio, então isso é uma das coisas que compromete. A minha opinião em relação a isso, né? Eu permito usar? Será que eu devo usar ou eu não devo usar? Eu acredito que tudo precisa ter um equilíbrio. Então, se eu sou uma pessoa que eu tinha muita dificuldade, né? Na época, tinha gente ali pra mim que falava: não usa que você vai ficar viciado, e depois não sei o que. Principalmente bases de treinadoras, né? As treinadoras, né, de poliesporte, elas não querem de fato que os atletas utilizem, porque quando chegar lá no campeonato, às vezes o campeonato não vai permitir você utilizar e vai comprometer. Aí beleza, tudo bem. Mas eu não sou atleta, eu sou uma pessoa do dia a dia e eu quero estar realizada sobre aquela prática que eu escolhi na minha vida. Então, eu tinha essa questão, né, que eu evitava usar, porque eu vou me viciar e não sei o que. Mas assim, gente, a aluna do dia a dia, lá no nosso estúdio, que escolheu fazer essa prática, né, uma prática uma vez na semana, 2 vezes na semana, eu permiti assim usar, e eu permito usar, eu acho que deve utilizar, até porque a gente vai aí dentro da ginástica, dentro do alpinismo, eles usam magnésio, né, em outros treinos também, tanto de força ali, que vão pegar o equipamento, utilizam também magnésio. Então eu não vejo problema de utilizar dentro da nossa prática também. A gente tem uma modalidade que pode sim estar utilizando, então, esse tipo de colas, né, que a gente fala. Porém, a gente precisa ter um cuidado. Daí isso que eu já falei aqui da questão do Breu. Então, o Breu, ele é um magnésio em pedra. Ele é utilizado tanto em escaladas, como ele é utilizado também para as bailarinas colocarem na sapatilha, que daí ela não vai escorregar. Então é utilizado para isso, né? É possível comprar o Breu e fazer uma receita com ele, no qual coloca um pouquinho de álcool e dilui ele. Então esses tipos de... Esse daqui ele não vai Breu, tá? Ele vai sílica, é outra coisa. Mas tem alguns produtos, né, que dessas colas que são vendidas, que são feitas com Breu.
que é utilizar essa dissolução com um pouco de álcool, e aí eu acredito que um pouquinho de água, pelo que eu sei aí que me comentam, né? E então, o breu, ele tem uma grande questão que eu, né, não sou muito fã dele, a não ser para movimentos estáticos, mas o breu, quando passado em contato com a nossa pele, ele não vai absorver tão bem enquanto outros produtos que foram destinados para isso. Eu indico mais a sílica do que o breu em relação a isso, tá? Porque a sílica, ela vai retirar a umidade do teu corpo. O breu, ele é como se fosse uma cola. Então, ele entra em contato com a tua pele, mas ele não é absorvido pela tua pele. Então, isso faz com que a gente vai fazer o nosso movimento, a gente vai grudar naquele momento. Mas se a gente movimentar de alguma forma diferente, o breu não vai estar absorvido no nosso corpo, mas vai estar na barra. E aí faz com que às vezes a gente perca essa cola, né, o grip que a gente colocou ali, e aí a gente escorrega com tudo. O suor é um pouquinho diferente, né, da questão de que quando a gente está suando na nossa mão, a gente ainda consegue manter alguma força. Salvo exceções, assim, que tá um calor pra caramba aqui em Floripa, que eu não tô conseguindo parar de jeito nenhum, né, na barra, porque quando chega um momento assim, da gente tá pingando, aí não tem como mesmo, né, gente? Daí não há milagre, né, quando a gente tá pingando excessivamente. Mas falando assim um pouco de um controle, né, o breu, ele tem essa questão, ele fica muito impregnado na barra, ele não vai aderir dentro do seu corpo, então eu acho perigoso. Quando a gente gruda a mão, se a gente está fazendo um giro, por exemplo, a mão fica travada e aí pode afetar o quê? Pode afetar na articulação, porque daí ele dá aquele a trampo assim, né? Então, eu indico o breu mesmo para os movimentos, assim, não, né, de fato, assim, indico, né? Mas eu falo, vocês vão usar isso que tem, porque a questão é o que eu tenho no momento, para movimentos estáticos, mas não para movimentos dinâmicos, por causa dessa questão, tá? E daí a outra questão é o magnésio, que daí o magnésio, ele é usado também em vários produtos aí para poder estar fazendo também essa retirada de umidade, tá? E uma questão do magnésio que vocês podem aí estar verificando é utilizar o magnésio para o corpo de vocês, tomar em cápsula. Então, a gente precisa entender isso. Quando eu falei da questão da alimentação, da questão da ansiedade, do medo e tudo mais, é trazer uma solução de dentro para fora. Não adianta vocês só ficarem pensando em produtos, ficarem só pensando, né, numa solução externa. É um conjunto, é um trabalho interno para um trabalho externo. Então, por isso que eu acredito que, né, faça uma consulta, sempre lembrando disso, né? Você vai ingerir alguma coisa, daí isso sim, você precisa fazer uma consulta, ver se o teu corpo, né, é viável, enfim, nisso. Mas pense na questão de ingerir, quem sabe, um magnésio para diminuir um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui que eu já vou respondendo as perguntas de vocês. A Sabrina. Oi, Sabrina, tudo bom, amor? Primeira coisa, em relação a estar acima do peso, não tem problema nenhum na nossa prática, porque você vai lidar com o seu próprio peso. Então não importa em qual peso você está, você vai lidar com ele. Então tá tudo bem, tá? Nisso não tem problema nenhum. A nossa dificuldade, de fato, está conosco mesmo. Então o poli, ele não trabalha somente a questão da adaptação física, mas ele trabalha a adaptação emocional e mental. É isso que faz com que a gente se bloqueie para os nossos movimentos, ou a gente cria uma facilidade, tá bom? Então, em relação a isso também, a dificuldade não é sobre o seu peso, não é sobre o seu físico, mas é sobre a sua capacidade mental e emocional de superação, de falar, não, eu vou lá porque eu consigo. Então, é mais sobre isso, tá bom? Eu não estou mais dando aulas presenciais, eu só dou aulas online hoje, mas lá no Santa Mônica, no mesmo estúdio que eu dava aula, tem sim a Regiane Rosso, que é capacitada pela minha metodologia, e ela vai te atender lá.
Então, se você tem já o Insta lá do Polistudio, onde é que eu dava aula, é o mesmo Insta. Então, você pode também estar chamando lá, que você vai ter a mesma base metodológica de tudo isso que eu falo aqui, que ela trabalha com físico, com mental, com emocional, com tudo também, tá bom? Você vai ter um grande suporte, vai lá. Deixa eu ver aqui, Fê, eu tenho muita dificuldade de soltar as mãos. Quero ser sua aluna, minha linda. Vamos ser a minha aluna, sim. Essa questão, né? Viu como a questão da dificuldade? A questão da dificuldade de soltar. Você vê que você não tá trazendo uma questão palpável, né? Da questão técnica ou da questão de fortalecimento. Tudo que vocês falam aqui, gente, vem da onde? Do mental. A dificuldade de vocês vem da onde? De um bloqueio mental. Não vem de um bloqueio físico, vocês estão vendo? Né? Como a própria Sabrina colocou ali também. É isso. Sempre vai sobre o nosso mental e o nosso emocional. Porque depois que a gente muda aqui, né? Dentro daquilo que a gente cria de paradigmas, de crenças que a gente tem, a gente vira essa chavinha, o nosso corpo vai responder de uma forma diferente. Tá? E o emocional, ele tem a ver com isso também. Tá bom? Vamos lá. Então, falando assim dos produtos, né? Esses produtos, então, com magnésio, eles funcionam também, mas como eu falei pra vocês, quem sua demais, o magnésio em pó vira uma pasta, que foi o que acontecia comigo. Aí eu comecei a usar o magnésio em líquido, mas daí virava um creme. Gente, é sério, eu sou demais. Se eu não uso esse do anti-hidral, eu não consigo, tá? Permanecer. Mas também não pode servir para todo mundo, porque precisa ter precisa seguir a receita para a utilização do anti-hidral. Então, essas coisas assim vocês vão vendo no corpo de vocês, vão utilizando. Os produtos internacionais às vezes são um pouquinho melhor, são mais caros, mas às vezes funcionam um pouquinho melhor. Aqui de produto nacional, o que eu utilizei até hoje de produto nacional e funcionou comigo foi depois do anti-hidral, depois dessa pomada, tá? Mas foi esse daqui, que é o Hand Dry, tá? Esse daqui. Ele contém o quê? O Hand Dry, tanto esse daqui, tá? Que é um produto da Gaia, os dois contêm sílica. E a sílica, ela sabe aquele pacotinho de secar, né? Não tem quando vem em alguma... em medicamento, às vezes vem, né? Que vem dentro um sachêzinho, um gelzinho, aquilo dali é sílica. Ele serve para retirar a umidade do ambiente ali. Então, por isso que ele serve também para tirar o que é a nossa umidade. É isso que ele vai fazer. Ele vai secar. Pra mim, funcionou mais sílica do que magnésio. Então, por isso que os produtos, eles não são iguais, não são todos os produtos que é feito de magnésio. Por isso que vocês têm que prestar atenção na composição do produto. Isso vai fazer a diferença. O magnésio, pra mim, não funcionou. Mas, como eu falei, funcionou depois do uso do anti-hidral, tá? Outra coisa... deixa eu responder aqui enquanto, né, pra eu não perder vocês aqui. A Grazi, prof, sua linda... Você é minha aluna maravilhosa. E quanto... Só essa Grazi vai me trazer essas perguntas, né? Ao vivo aqui ainda, Grazi. Nem é pra chamar lá no privado. Aqui. E quanto suor em costas em partes mais baixas? Pois eu tenho nas travas como Superman, que é a trava de interno de coxa, e Titanic, que é a nossa trava que pega mais ali no posterior, né? No bumbum ali. Gente, para que esses locais de excesso, assim, né, nessas regiões, quando são demais, o que funcionou para mim? Laque de cabelo. Então, o laque foi uma das coisas mais antigas, assim, que eu vi, que é utilizado lá na gringa bastante pelas meninas, tá? Então, o laque, especificamente, né, fazendo merchan que eu não tô recebendo, mas é o Carina mesmo. Não, outra marca não funcionou também, né? Por quê? Pode ser uma questão de composição mesmo. Então, o laque, ele tem a questão da gente usar que a gente precisa, né? Sacudir ele aqui. Até vou olhar aqui a composição do laque pra ver o que, né? Depois até posso escrever ele pra vocês. Mas então,
sacode ele e pra vocês passarem ele, vocês precisam de uma distância. Lembra quando a gente vai passar no cabelo, a gente não faz um lá longe? Então vocês não podem passar tão pertinho, né? Eu passava então nas pernas mesmo, né? Ou até que assim, né, quando eu começava a suar muito na axila, essa região aqui pra fazer uma trava de axila, e aí também eu passava, mas passar com o quê? Com uma distância. Então usar ali, né, no bumbum, nas travas de coxa ali, de perna, passava com uma distância e fazia o quê? Ventinho para secar. Ou ventilador, ou ar-condicionado, ou então pegava a toalhinha e ficava lá abanando até secar. Tá? Todos os produtos que vocês forem utilizar, todos eles vocês precisam passar e esperar um pouquinho para poder secar. Não tem como passar e ir lá direto usar. Ele leva um tempo para absorver no corpo. Então também é isso. Por isso que às vezes vocês usam muita coisa, mas vocês não estão o tempo de espera para o produto agir, tá? Então o laque, para um excesso de suor, assim, de ficar realmente escorregando, pingando, assim, primeiro seca com uma toalhinha, tá? Pode até passar a toalha com álcool. Então passa o álcool, passa a toalha no teu corpo, aí pega lá o laque e passa o laque, espera secar e aí vocês vão perceber que ele dá uma grudadinha, tá? Serve para as mãos também? Serve também. A mesma coisa nas mãos também. Passo primeiro limpo com álcool, limpo com a toalhinha, deixo a minha mão seca, dou uma distância ali no laque, passou. Deixa, sacode e faz isso. E aí vocês vão ver que ela dá uma grudadinha. Daí esse é o momento daí de você poder utilizar, tá bom? Então o laque ele é bom pra isso, pra quando vocês têm realmente o corpo pingando. E esse que é legal do laque também, tá bom? Aí o outro que eu utilizei já, que é bem engraçado, é esse daqui que é creme de barbear, gente. Até agora eu fiquei curiosa que eu nem olhei essas composições desses lugares, desses aqui. Mas o creme de barbear, você acredita que o creme de barbear ele também funciona? O creme de barbear ele também pode funcionar o quê? Para pele muito seca. Que daí a pele mais seca vai fazer com que a gente tenha um grip. Então ele serve para pele seca, tá bom? Quando a gente tá suando muito, assim, o creme de barbear não é muito indicado, aí é o laque, tá? Mas daí ele vai pra pele muito seca. E essa questão também, vocês precisam hidratar o corpo de vocês, de dentro pra fora, como eu falei, né? Tomando uma aguinha sempre. Vou aproveitar, deixa. Tomando água de dentro para fora e de fora para dentro. Então, mesmo que vocês pratiquem o pole, vocês precisam reservar um tempo para vocês passarem um hidratante para hidratar a pele, tá? Isso é bem importante, tá bom? Então é isso. Mais alguma pergunta? Eu vou falar aqui do nosso anti-hidral. A Grazi nunca tinha pensado no laque, mas nem creme de barbear. Isso aí, jamais passo na cabeça. Outra questão... Gente, algumas meninas lá da gringa, porque foi isso, eu fui começar a ir atrás das informações, né? Porque eu, meu Deus, precisava resolver a minha situação. Coca-Cola, né? Sem propaganda aqui não é, e daí, por isso que eu falo que é uma questão de composição dos nossos produtos. Não é Pepsi ou alguma parecida, é Coca-Cola. As gurias também, lá nas antigas que eu fiquei sabendo, era isso, elas passavam Coca-Cola na pele pra colar. Então vocês imaginam aí o que foi todo esse povo, né, sofrendo muito com suor para chegar a ter essas soluções aqui, né, gente? Coca-Cola. Mas essa eu não indico, né? Essa eu não indico de dentro pra fora, né? Só indico pra fora mesmo. Nunca usei porque eu não bebo refri e daí eu não tenho a disposição, também não era uma coisa que eu tinha disposição, sei lá. Nunca usei, mas as meninas também falaram que a Coca-Cola, ela funciona também como se fosse o laque, tá? Então, fica a dica aí. Vamos entrar para a questão do anti-hidral, então, pra eu falar então pra vocês. O anti-hidral, então, é essa pomada aqui, que é uma pomada alemã.
ela só é vendida pela internet, tá? Ela não precisa ter receita, mas você precisa ter consciência no uso dela. Tudo que a gente utiliza no nosso corpo, teremos reações. E essa pomada, ela traz algumas reações sim, porque ela vai fazer o quê? Ela vai secar, ela vai tirar a umidade do teu corpo. O nosso suor, ele é feito basicamente de água, então ela vai retirar essa água do teu corpo, tá? Então tem algumas consequências que não fica visualmente bonita a tua mão. Então aqui, eu não sei se vocês conseguem ver muito a minha mão, mas, gente, a minha mão, ela é uma mão feia. Tá vendo aqui, ó? Olha essas rachaduras. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? São rachaduras, ó. Elas ficam como se fosse realmente descascando a pele. E quando a gente começa a usar, nos primeiros, na nossa primeira usada, a mão vai ficar amarela, vai ficar horrível. Então, eu vou falar aqui pra vocês como é que é a utilização e... né, dessa pomada, porque é uma pomada de tratamento, tá bom? Essa pomada, quando a gente compra ela, a gente vai usar ela durante 15 dias, toda a noite. E assim, é uma pomada de tratamento. Vocês não adianta vocês usarem 2 dias, daqui dois dias depois usarem, daí parar 3 dias, daí daqui depois 2 dias usarem e falaram que usaram 15 dias. Não, ela tem que ser usada 15 dias sem interrupções toda vez à noite, antes de dormir. Então vocês vão passar, é super pouco, eu comprei essa daqui ó, no início do ano passado, por isso que eu falo que dura bastante, sabe, dura um monte, então ó, tem um monte. Eu passo o quê? Começo a passar um pouquinho aqui, bem pouco, não vou passar agora aqui porque senão não vai ficar legal. Mas eu passo ela aqui assim, bem pouquinho na palma da mão, passo um pouquinho entre os dedos, só em uma mão, tá? Passo aqui e daí eu esfrego elas, passo até no meio dos dedos assim, ó. Esfrego. Se eu preciso passar no pé, daí eu pego um pouquinho mais e passo no meu pé também, tá? Passo na sola do pé. Faço isso e aí a gente vai ter que esperar secar. Tá? E daí vocês vão perceber que é isso, que ela vai tirar a umidade da pele de vocês. Então vai secar. Espera secar um pouquinho, vai ficar bem branca a mão de vocês e aí vocês vão dormir. E daí lá no outro dia, quando vocês acordarem, vocês vão lá lavar. Lavam com sabonete, lavam bem ela e deu. Então vocês vão usar 15 dias seguido ela, tá? Até vocês terem... depois desses 15 dias vocês vão usar uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. O que vai acontecer com o visual da mão de vocês? Vai ficar horrível. É isso. Eu tenho a mão muito feia, tá? Mas assim, eu paro no pole. Então, eu me preocupo em parar nos meus movimentos do que ter uma mão muito linda, né? Até mesmo que mão de polidense ou é calo, né? Ou é isso aí. Fazer o quê? A nossa mão nunca vai ser uma palma da mão bonita. Então... quando nesses 15 dias vocês vão ver que a mão de vocês vai estar amarela. Mas é assim, um amarelo que não é tipo um pouquinho amarelo. É muito amarelo, é feio, gente. É feio pra caramba. E aí o que acontece é que algumas meninas desistem de usar a tal da pomada porque a palma da mão fica muito feia. Mas, ó, ela não vai ficar pra sempre, ela vai continuar sendo feia. Não tem como eu mostrei aqui pra vocês, ó, as rachadurinhas. Então é uma palma da mão feia, mas ela não vai ser amarelada, tá? Assim, ó, de longe mal dá pra perceber. Mas então, vai ficar, nos primeiros vai ficar muito amarela e vai ficar bem feia. E aí que desistem do tratamento e acham que não vai dar. E aí, se você não fizer esses 15 dias, ela não vai funcionar. Tá? Então precisa desses 15 dias, a mão vai ficar feia, ridícula, mas aí com o tempo ela vai saindo, né? E aí o que acontece? Uma outra situação também, a questão do contato com a água. Então eu que tô sempre no mar, o que acontece? A mão, sabe quando a gente tá muito na água, que a mão começa a ficar enrugadinha? A nossa vai ficar 3 vezes mais enrugada. E quanto mais enrugada a nossa mão, mais sensibilidade a gente vai ter. Então isso eu percebi muito, porque eu fico muito tempo às vezes dentro do mar e além dela ficar enrugada, eu preciso segurar a prancha. E isso começou a afetar nessa questão, porque eu comecei a sentir dores
né, nas minhas articulações aqui dos dedos para fazer esse movimento, porque a minha mão estava muito sensível. Então, uma das coisas é isso também, tá? Que vocês podem perceber, ficar muito tempo na água faz com que a mão vai ficar muito sensível e vai ficar muito enrugada. Outra questão, isso eu percebi com o mar e percebi também com água doce, com cachoeira. Agora, na piscina, gente, daí foi o limite total. Gente, na piscina, a mão ela fica enrugada e mais sensível, mais 5 vezes a mais. Acredito que é mais pelo contato do cloro, né, em relação a isso. Por isso que eu falo que vocês têm a responsabilidade de querer usar essa pomada ou não, tá? Ou não. Eu uso colocando a minha vida em risco aqui com essa pomada por causa de tudo isso que acontece. Então não é normal, mas assim, eu uso porque se eu não usar ela, eu não consigo praticar. Não consigo mesmo. Então, uso, tá? E tô trazendo aqui porque muitas das minhas professoras passaram para suas alunas, muitas minhas alunas utilizaram e que foi o que resolveu também. Então, é isso, né? Vou lidar com as consequências com certezas, né? Então, é isso, Cá. Piscinas tem produto químico demais, socorro. Gente, a experiência com a piscina foi péssima, assim, né? Então, vai ficar a mão feia, enrugada. O que acontece também, ela vai começar a ter, descascar. É porque vocês não estão vendo a minha mão aqui. Mas a minha mão também é muito feia. Ela vai começar a descascar. Daí o que eu faço às vezes no banho? Eu pego uma esponjinha, sabe aquelas lá de... Ai, como é que é o nome daquelas? Que é mais durinha, bucha vegetal. E esfrego ela no banho. Esfrego. Ou então eu também pego uma lixinha e lixar a mão, né? Mas eu faço isso com os calos também, né? E... acontece isso, daí eu lixo os calos ali um pouquinho, aí eu dou uma lixada, tá? E a outra coisa que daí eu também uso hidratante, que daí eu passo hidratante no meu corpo e consequentemente eu já passo hidratante na minha mão. Então vocês também podem estar usando também hidratante, né? Que daí eu, antes de dormir, se eu não preciso passar a pomada. Porque se eu vou precisar passar a pomada, eu não tenho como deixar de passar o hidratante na minha mão e depois a pomada, tá? Daí não. Né? Hidrata o corpo, lava as mãos aí pra usar. Então depois de 15 dias, Nádia, é anti-hidral. Dá pra ver aqui? Ups. Aí? Pegou? Fazem um print. Então, depois que eu usar nesses 15 dias consecutivos, ter aí, né? Tem que acostumar com a minha mão amarela e tudo mais. Aí eu vou usar o quê? A cada 15 dias ou uma vez por semana. Aí você que vai monitorando. No início eu usava uma vez por semana. Mas depois, com o tempo, eu passei a usar uma vez a cada 15 dias. E aí eu ia variando com essa daqui, que é a de sílica. Que daí é essa daqui que funcionava também, que daí eu usava tipo a cada 15 dias, mas quando eu precisava em algumas aulas eu usava esse daqui e aí funcionava, tá bom? Então, é isso, Esse é meu tratamento, eu já uso mais de 2 anos, eu acho quase já 3 anos que eu uso essa pomada, então com esse tipo de tratamento. A gente precisa usar depois 15 dias consecutivos? Não. Se você fizer no início esse tratamento de você pegar ela, usar os 15 dias consecutivos, depois ficar monitorando uma vez por semana ou a cada 15 dias, você não vai mais precisar fazer essa iniciação de 15 dias. Só se depois você não fizer esse monitoramento de uma vez na semana ou a cada 15 dias. Daí sim, você vai ficar meses sem usar a pomada. Aí, quando você retornar, você vai fazer o tratamento inicial de 15 dias e aí tá utilizando. Quero saber quem já usou essa pomada aqui, quem das minhas profs que eu já indiquei que usou, coloca aí pra eu saber. E outra coisa em relação a isso é a questão do Botox, né? Ah, mas então vou fazer um tratamento e vou colocar Botox na minha mão. Eu nunca fiz o Botox, mas eu tô seriamente pensando. Por que eu nunca fiz antes o Botox? Porque falavam muito que, né, falavam não, mas era a experiência das pessoas, que quando aplicava o Botox, né, em alguma região, deixava de ir para as mãos, por exemplo, e ia para axila. Ou se aplicava na axila, deixava de ir para axila e ia para virilha. Né? Ou aplicava na virilha, enfim, ele iria
liberar em algum outro lugar. Então, por esse meu medinho, né, como a Grazi colocou ali, suar muito atrás das pernas ou na virilha, né, nessas regiões, eu preferi manter o suor nas minhas mãos do que arriscar. Mas hoje eu penso seriamente em fazer para eu testar. E outra questão que falaram que, dependendo do tipo, enfim, que é aplicado, da qualidade do Botox, enfim, não vai mais acontecer isso, porque daí ele vai ficar só naquele local. Eu ainda não fiz o teste de Botox, tá? Algumas alunas minhas que fizeram falaram isso, que de fato foi para algum outro lugar. Então eu não sei dizer em relação ao Botox. Quem sabe eu vou fazer aí para testar também, enfim, né? Porque de fato eu sei que é uma coisa muito chata da gente não parar na barra. Então eu trago toda essa experiência, eu permito sim que as minhas alunas vão atrás de pomadas, de grips, de cola, porque é frustrante demais, demais. Mas assim, a gente tá no verão, a gente tá com um ambiente muito quente, então tem coisas que a gente não vai conseguir mesmo permanecer na barra porque tá muito calor. Então você vai estar pingando literalmente, você pode usar o laque, você pode usar a sílica, você pode usar o álcool, você pode usar qualquer coisa e não vai parar, porque tá demais. Então pense nessa questão do treino de vocês também. Coloquem os treinos, né, no período bem da manhã ali, bem início da manhã. Agora eu descobri, tava fazendo uma mentoria com a minha prof, e ela falou que ela treina entre 5 horas da manhã e 6 horas da manhã, que é o momento que ela pode. Eu tenho a Jaque, a outra prof também, que falou que treina às 6h30 da manhã. Então, ou você treina nesse período bem, né, cedinho aí, pra questão da temperatura, ou então um período mais tarde, também da noite aí, pra que daí não tenha influência do ambiente, tá? Então, essas são as dicas aqui. O ar-condicionado, ele auxilia mais no controle também do suor, porque o ar-condicionado seca o ambiente, né? E a gente falou, o suor, ele é feito com água, né? Em sua grande maioria. Então, vai fazer isso, vai secar um pouquinho o ambiente. Então, é melhor do que o ventilador em si, porque o ventilador não tem essa função. Então, também é uma dica aí. Tá bom, meus amores? Então, era isso que eu tinha pra falar aqui sobre a questão do suor e o pólen. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa anotada aqui, mas eu acho que é isso. Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Se eu não tenho, é isso mesmo. Então é isso. Obrigada, meu amor, obrigada. E vem sim ser a minha aluna. Então tá, Gra. Muito bom, testa aí o laque então, mas lembrando que é laque Karina. Karina me patrocina. Sério, gente, eu tentei outros laque e não funcionou. Ai. Então tá bom, minhas lindas, vou deixar a live aqui salva para vocês encaminharem aí para as Polyfriends, caminharem para as suas alunas e principalmente incentivar que elas não desistam. A gente precisa, assim, a gente encontra uma solução, tá? Tem outras colas, sim, tem colas gringas que às vezes até funcionam um pouquinho melhor, mas sempre pense em quando vocês começam a usar algum tipo de cola, alguma coisa, não comece com os movimentos mais difíceis. Comecem com os movimentos que vocês já têm um pouco mais de facilidade, movimentos com pouca dificuldade, para vocês entenderem a relação do produto com o corpo de vocês, com a barra, com as travas, tudo mais, tá bom? Então essa é a última dica aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, o que vocês estão rindo, né? Essas minhas aulas. Ai, a Karina, né? Cá, nunca vai esquecer do nome do laque, é isso aí. Ai. Então tá. A Monita, meu amor, sim. A pele seca, daí eu uso creme de barbear, tá? Quando a minha pele tá muito seca, eu passo um pouquinho do creme de barbear na região que eu quero ali, mas é bem pouquinho, tá? Porque se usar muito do creme, ele vira uma pasta. Então é bem pouquinho,
pode colocar ali, passar, né, atrás das ali atrás do joelho, no meio ali das coxas também, quando a pele tá muito seca. Então, pode ser isso. Você está aí no inverno, né? Está, né? Então, a tua pele aí está mais seca do que a gente aqui, que a gente está no verão e tá suando demais aqui. Mas você usa isso. E aí, o que que eu uso também, né? Falando de pele seca, água. Porque falta água no nosso corpo, por isso que a nossa pele tá muito seca. E aí eu tiro um pouquinho de água, assim, e coloco também onde eu sinto que a minha pele tá muito seca. Daí isso também que eu faço aí no inverno, tá? Por isso que eu tô falando com a Monita, né? Porque ela está no inverno, na região que ela está. Ok? Então tá bom, amores. Fechou? Fechou? Eu vou trazer, não sei se, eu acho que na semana que vem, eu não sei se vai dar tempo, mas eu quero trazer a outra live falando aqui que vocês me pediram para eu falar um pouquinho sobre questão de organização, ter live também falando sobre práticas, falando sobre questão de expressão, várias outras que vocês me pediram, né? Eu falo a comunidade que foi lá que eu pedi qual era as lives que elas queriam. Então eu vou trazer outras aí, tá? Semana que vem, no dia 12, a gente tem a nossa coreografia do mês. E essa coreografia do mês eu vou liberar o link dessa aula exclusivamente no meu canal do Telegram, tá? As alunas da comunidade, elas têm acesso a esse link, depois a aula para elas ficam gravada. Mas se você quiser praticar ao vivo com a gente, eu vou liberar somente no meu canal do Telegram. Então, se você quiser, você me manda uma mensagem aqui que eu te encaminho o canal do Telegram para você poder aí praticar com a gente a coreografia do mês no dia 12, no próximo sábado, às 10 horas da manhã, tá bom? Beijo, meus amores! Aí, ó, isso... A Gi comentou aqui que usa, né, pra pele seca, usa somente água e hidrata com hidratante. Gente, hidratante, eu já ouvi falar assim, as pessoas falam, quem faz polidense não pode hidratar o corpo. Capaz, a gente precisa hidratar o nosso corpo, né? O hidratante é extremamente importante um dia anterior, sim, da sua prática no poli, tá? Então é isso, vai ficar gravado assim, cá, vai ficar gravado aqui no Insta e vai ficar gravado lá no YouTube também, que eu vou baixar para lá. Tá bom? Vocês que são maravilhosas! Um beijo grande pra vocês e bora praticar uma aula ao vivo com a prof, a nossa coreografia do mês, que vocês amam tanto, né? Então, bora lá, bora lá. Sábado que vem teremos aí a nossa coreografia do mês, tá? Um beijo e boa noite pra vocês!